Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais ordinárias. E a gente pode começar logo com um exemplo aqui. Eu tenho um enunciado que diz: resolva essa equação diferencial, a derivada do x em t é igual a meio do x de t, para t maior que zero. Então, resolva para t maior que zero. O que significa resolver uma equação diferencial? Significa encontrar uma expressão lá para x de t que não dependa da derivada, que seja uma expressão que dependa somente de t, né? Eu quero saber quem é essa expressão, então. Essa equação pode ser, por exemplo, a equação que rege a massa de uma colônia de bactérias. O que ela está dizendo aqui é que a derivada da massa da colônia de bactérias, né? A derivada dessa massa é proporcional à massa atual da colônia. O que faz sentido, né? Quanto mais bactérias eu tenho, quanto maior a massa da colônia de bactérias, mais bactérias eu tenho para se reproduzirem, portanto, mais bactérias vão aparecer, né? A derivada diz qual é a taxa de crescimento. Então, a taxa de crescimento é natural que seja proporcional ao tamanho dessa colônia de bactérias. Então, eu sei que o resultado aqui vai ser uma função cuja derivada, se ela começar positiva, né, cuja derivada vai aumentar ao longo do tempo aqui. A inclinação dela vai aumentando, porque ao longo do tempo ela vai ficando maior. Quanto maior ela fica, maior a derivada. Quanto maior a derivada, maior ela fica, e assim por diante, né? Vai crescer exponencialmente ali, e no tempo t igual a infinito vai tender a infinito. Claro que isso assumindo, num caso prático, né, como a colônia de bactérias, assumindo recursos infinitos, acesso infinito a recursos, né? Mas é o que vai acontecer com essa função aqui. E por que eu preciso disso aqui? Isso aqui é a condição inicial, né? Eu preciso saber, para encontrar essa função aqui, para encontrar essa expressão, eu preciso saber qual era o valor dessa função lá no tempo zero, no tempo t igual a zero. Então, eu preciso saber o x de zero, qual era aqui, né? E o enunciado está me dizendo que o x de zero é 3. Então, claro, se eu tivesse um x de zero diferente, por exemplo, 2, eu começaria aqui com uma derivada um pouco menor e essa função iria crescer também exponencialmente, mas para qualquer instante de tempo ela seria maior do que o caso azul ali, o caso em que o x de zero é igual a 3. Quem já estudou equações diferenciais sabe que o resultado que a gente vai encontrar aqui, a solução é x de t igual a 3e na 0,5t u de t. E por que existe esse degrau aqui? Porque eu estou definindo a função somente para tempo positivo, né? Para tempo maior do que zero. Na verdade, aqui pode ser também para tempo maior ou igual a zero, né? Já que eu dei a condição inicial aqui tendendo a zero pela esquerda. Aliás, por que eu dei a condição inicial para o tempo t igual a zero pela esquerda? Porque caso haja uma descontinuidade nessa função, né, eu tenho que escolher se eu estou pegando o valor da função à direita ou à esquerda da descontinuidade, e aí a gente pega o valor à esquerda, já que é muito comum aqui a gente ter sinais do tipo degrau, do tipo impulso unitário ou impulso com alguma outra magnitude. Então, para se livrar dessa ambiguidade, a gente sempre denota aqui que está pegando o valor do sinal com tempo tendendo a zero pela esquerda. Então tá, a gente tem que chegar nesse resultado aqui. E para chegar nesse resultado, a gente vai usar então a transformada de Laplace. São duas propriedades que a gente vai usar para resolver as equações diferenciais com a transformada de Laplace. A primeira é a propriedade da diferenciação no tempo, que diz que se uma determinada função x de t tem transformada de Laplace x de s, então a derivada temporal, né, dx de t tem transformada de Laplace
Sx de S menos a condição inicial lá, o x de zero, né? O valor da função lá no tempo t igual a zero, que a gente viu o significado no exemplo anterior ali. Então, por exemplo, se eu tiver esse x de t aqui, e na menos 2t, u de t. Vocês podem ver lá na tabela, ou fazer na mão aí, a transformada de Laplace, e vocês vão encontrar essa expressão aqui, 1 sobre s mais 2. Quem é, então, a transformada de Laplace do dx sobre dt, da derivada temporal desse x de t aqui? A transformada de Laplace dessa derivada vai ser s sobre s mais 2. Então, eu peguei isso aqui e multipliquei por s, né? Fiz essa operação aqui. Menos o x de 0 menos. Bom, nesse caso aqui, eu conheço o x de 0 menos, né? Se eu tenho a função pronta aqui, a função definida para qualquer instante de tempo, eu sei que o x de 0 menos vai ser 0, né? Essa função aqui tem uma descontinuidade lá em t igual a 0, né? Ela é uma exponencial decrescente, né? Ela vai ser algo assim, né? Então, aqui, para tempo negativo, ela vale 0. Então, nesse caso, vai ficar só s sobre s mais 2. Né? Tá aí um exemplo de como encontrar a transformada de Laplace da derivada de uma função, né? E essa propriedade aqui eu posso aplicar novamente para encontrar a derivada segunda de um determinado x de t. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade a essa função, né? Então, eu vou pegar isso aqui, né, e multiplicar por s e subtrair a condição inicial. Ou seja, eu vou ter s ao quadrado, x de s, menos s x de 0 menos a condição inicial. O que é a condição inicial? É o valor da função no tempo t tendendo a zero pela esquerda, né? Mas a função aqui, no caso, é a derivada, né? Eu vou representar a derivada de uma forma mais concisa aqui, como x ponto. É essa notação que a gente vai usar. Então, é o x ponto de 0 menos. Essa é, então, a expressão através da qual eu posso encontrar a transformada de Laplace dessa derivada segunda aqui, né? E nesse exemplo aqui, que a gente fez, o d ao quadrado x sobre dt ao quadrado seria... Eu vou simplesmente pegar isso aqui e multiplicar por s. Então, vai ficar s ao quadrado sobre s mais 2. E a condição inicial ali sempre vai ser 0, né? Porque para o tempo tendendo a 0 pela esquerda, essa função aqui sempre vale 0, então ela é constante. Todas as derivadas vão ser 0, né? Então, basicamente, quando eu tenho condições iniciais nulas, a derivada é só eu ir... A transformada da derivada da função é a multiplicação por s. A transformada da derivada segunda é a multiplicação por s ao quadrado, né? Da derivada terceira é a multiplicação por s ao cubo e assim por diante. Eu posso, então, definir aqui a derivada enésima, né? A transformada de Laplace da derivada enésima vai ser s elevado a n, x de s. E aí eu preciso estabelecer uma expressão aqui que abrigue essas condições iniciais, né? Vai ser o somatório com k de 1 a n, né? Vai até a derivada enésima, s elevado a n menos k. Então, por exemplo, aqui é o s elevado a 1, né? Vezes o x
E aí aqui em cima, qual é a ordem da derivada, que eu estou representando com ponto ali, vai ser k-1. Dificilmente a gente vai precisar usar essa expressão aqui, né? Mas está aqui a definição, né? Então, essa é a propriedade da diferenciação no tempo, que vai nos ajudar a resolver equações diferenciais ordinárias através da transformada de Laplace. A segunda propriedade é a propriedade da integração no tempo. E ela diz que se eu tenho um x de t, cuja transformada de Laplace é um x de s, então a integral, e a gente vai definir a integral do zero menos, né, o tempo tendendo a zero pela esquerda, até agora, né, de 0 a t, do x, aí a gente usa tal como variável independente, né, já que o t virou um limite de integração aqui, de tal. Então, essa integral, né, de 0 até agora, vai ter transformada de Laplace, vai ser a operação contrária da derivada. Na derivada eu multiplicava por s, e aqui eu vou dividir por s. Então, eu tenho o x de s sobre s. E caso a função seja não causal, caso ela tenha valores diferentes de zero, né? A função no domínio do tempo tenha valores diferentes de zero para tempo negativo, eu tenho que integrar todos esses valores, né? Então, de menos infinito até o zero menos do x de tal, e divido também por s. Somo isso ao resultado aqui da transformada de Laplace. O que tipicamente nós não vamos utilizar. Normalmente, integral para nós, no domínio Laplace, significa dividir por s, porque tipicamente nós estaremos analisando sinais causais e sistemas causais. Então, não vai ser o caso típico a gente se preocupar com esse segundo termo aqui. E também eu posso definir aqui a regra para encontrar a transformada de Laplace da integral dupla do x de tal, né? De tal vai ter aqui um x de s sobre s ao quadrado. Mais, e aí eu deixo como exercício aqui, para não ficar muito grande a expressão aqui na página, vocês estabelecerem como é que fica a aplicação da regra aqui, para caso eu tenha funções não causais, né? Mas, novamente, né, para a gente o mais importante está aqui, porque nós vamos tratar de funções causais. Vamos para um exemplo. Eu tenho o seguinte enunciado: resolva a equação diferencial ordinária de segunda ordem porque tem derivada segunda, né? Tem essa expressão aí da equação diferencial. Reparem que ela tem duas funções envolvidas aí, dois sinais, x de t e y de t. Então, essa EDO pode ser a expressão, a equação que define um sistema linear invariante no tempo, com entrada x de t e saída y de t. Porque sistemas definidos por equações diferenciais ordinárias são sistemas lineares e invariantes no tempo. Então eu tenho o enunciado pedindo para resolver essa EDO e eu tenho as condições iniciais, né? Como eu tenho derivada segunda, eu preciso então da condição inicial da função y e da função da derivada de y, né? Eu preciso também da derivada da condição inicial do x, né? Porque eu tenho uma derivada em x aqui. Mas essa condição inicial eu consigo extrair da própria expressão aqui, porque ele me deu a expressão que define a entrada x de t. Até estou chamando de entrada aqui, né? Já usando um vocabulário aí de sinais de sistemas, né? De sistemas com uma entrada e uma saída. Muito bem, como é que a gente resolve isso aqui?
a gente tem que traduzir essa equação no domínio do tempo para uma equação no domínio da frequência, né? No domínio S. Então, o x de t ele vai virar x de s, e nesse caso, como eu conheço o x de t, né, e na menos 4t u de t, eu conheço a expressão no domínio da frequência também desse x de t, né? Vai ser 1 sobre s mais 4. Eu preciso também da derivada do x de t, né? dx sobre dt. Ela vai ser no domínio da frequência, isso aqui multiplicado por s. Então, s sobre s mais 4, menos o x de 0 pela esquerda, né? E esse cara aqui, vamos apagar só isso. Isso aqui vai ser menos, então, o x de 0 com t tendendo a 0 pela esquerda, né? Vai ser 0 aí para essa expressão. Então, fica só o s sobre s mais 4. O y de t, que eu não sei quem é, eu vou chamar de y de s. A derivada do y de t, a derivada primeira, eu não sei quem é também, então vai ser o sy de s menos o y de 0, né, pela esquerda, que eu conheço aqui, é igual a 2. Então, eu coloco aqui menos 2. A derivada segunda do y vai ser s ao quadrado y de s menos 2s menos aí o valor da derivada lá em 0, né? E eu tenho ali em cima, esse valor é menos 1. Menos 1, então menos... Ah, não, é 1, né? Então vai ficar menos 1. Bom, se o problema me pediu para resolver a equação diferencial ordinária com duas funções, né? E me deu uma das funções, o significado desse resolver é encontrar a outra função, né? Encontrar o y de t, que no caso de um sistema linear invariante no tempo seria a saída, né? Eu quero a saída para essa entrada aqui, né? Dadas essas condições iniciais. Eu tenho que montar aquela expressão, traduzi-la, né? No domínio da frequência. Então vamos separar aqui. Eu tenho lá a derivada segunda do y, eu vou colocar aqui. No domínio da frequência, eu vou ter a transformada de Laplace dela, s ao quadrado, y de s, menos 2s, menos 1. O que mais que eu tenho ali? Mais 5 vezes a derivada primeira. Mais 5 vezes. A derivada primeira aqui é sy de s menos 2. sy de s menos 2. Mais 6y de t, e eu não sei quem é o y de t, então eu vou colocar mais 6y de s. Isso é igual a derivada do x em t, essa eu conheço, né? É s sobre s mais 4. S sobre s mais 4. Mais x de t. Então, a transformada de Laplace do x de t também eu conheço, é 1 sobre s mais 4. Como é que eu vou resolver, então, isso usando a transformada de Laplace? Uma vez que eu montei essa expressão, eu vou isolar o s, o y de s, né? Eu vou isolar a saída aqui. E
Uma vez isolada a saída, eu vou fazer a transformada inversa de Laplace e vou obter assim o y de t. Vou encontrar o valor da saída no domínio do tempo. Então eu vou colocar o passo a passo aqui, mas sem ocupar tempo do vídeo com isso, né? Eu vou colocar direto o passo a passo, vocês podem dar um print aí e depois resolverem e irem acompanhando aí os passos. Muito bem, isolei o y ds aqui e reparem que na hora que eu passei essa expressão aqui para o denominador aqui do lado direito, eu não fiz a multiplicação dos dois polinômios ali, eu deixei eles separadinhos, né? Por quê? Porque a gente precisa conhecer os polos dessa função aqui. Quem são os polos? O que são os polos, né? Os polos são os valores de s que levam a função a infinito, ou seja, que levam o denominador a zero. Então, eu vou até colocar aqui da seguinte forma. Eu vou separar os dois polos dessa primeira parte aqui. Então, a gente precisa saber quem são as raízes desse polinômio de segunda ordem aí. E nesse caso está fácil. As raízes são menos 2 e menos 3, né? Então, eu tenho aqui s mais 2 vezes s mais 3, né? Correspondente a esse polinômio aqui. Aí isso está multiplicando s mais 4. E lá no numerador eu tenho o 2s ao quadrado mais 20s mais 45. Por que é importante para mim conhecer os polos e deixá-los em evidência ali? Porque eu vou precisar decompor essa expressão em frações parciais, né? Para fazer a transformada inversa. Eu não vou encontrar na tabela um par de transformada cuja expressão no domínio da frequência é desse tamanho aqui, né? Com essa complexidade. Então eu preciso separar ela em 3 frações parciais aqui e eu vou encontrar lá uma expressão com alguma coisa sobre s mais 2 mais alguma coisa sobre s mais 3, né? Essa alguma coisa é um número real. Pode ser imaginário também, né? Ou complexo. Mais alguma coisa, né? Algum número sobre s mais 4. E vocês conhecem os métodos aí de decomposição em frações parciais, vão usar os métodos que vocês conhecem e vão encontrar aí esses valores aqui nos numeradores. Vão encontrar lá o 13 sobre 2, o menos 3. Eu posso até colocar o menos aqui na frente, né? Menos 3. E o menos 3 meios. Menos 3 meios. Muito bem. Agora eu tenho 3 frações parciais aqui, cuja transformada inversa eu obtenho facilmente da tabela, né? Eu sei que a transformada do e na menos at u de t é 1 sobre s mais a. Esse aqui é o principal par de transformadas que a gente usa aqui na análise de sistemas no domínio Laplace, né? Quais são as transformadas inversas dessas expressões, então? O meu y de t lá, então, vai ser 13 meios de e na menos 2t u de t menos 3 e na menos 3t u de t menos 3 meios e na menos 4t u de t. E tá aí, essa é a resposta, né? Então, esse é o y de t que
vai aparecer na saída desse sistema para essa entrada e para essas condições iniciais aqui. O sistema definido por essa equação diferencial ordinária de segunda ordem. Você pode também, se quiser, para a expressão ficar um pouco mais curta, isolar esse U de t, deixar ele em evidência ali. Aí eu vou ter aqui 13 sobre 2 e na 2t menos 3 e na menos 3t. Aqui é menos, menos. E na menos 3t, menos 3 meios e na menos 4t, U de t. Eu não vou plotar aqui graficamente como fica essa expressão, mas a gente sabe que ela é bem comportada, Ela não vai tender a infinito para nenhum instante de tempo, porque quando o tempo fica muito grande aqui, todas essas três componentes ficam pequenas, Então, para o tempo tendendo ao infinito, a expressão vai tender a zero, Naquele exemplo que a gente viu no começo do vídeo, eu tinha um sistema onde a derivada, e eu vou chamar agora a função de y, não mais de x, vocês já vão entender por quê. A derivada temporal aqui, de primeira ordem, valia a metade do valor atual, lá, o valor instantâneo da função. E aí eu tinha uma condição inicial lá, igual a 3, O valor dessa função em zero era 3. E aí isso podia representar, por exemplo, uma colônia de bactérias, como eu mencionei, Esse é um sistema que só tem saída. Eu vou colocar um pouco mais para a direita aqui. Ele só tem saída. Se eu for representar aqui como uma caixinha, eu tenho esse y de t aqui, que ele depende somente de condições iniciais internas do sistema aqui, Então, ele vai evoluir aqui internamente de acordo com as condições iniciais. Não existe entrada para esse sistema. E eu posso ter uma entrada aqui. Eu posso definir um sistema que tem uma entrada x de t. Vou simplesmente somar um x de t aqui. E entraria dessa forma aqui. E eu posso isolar o y de t na expressão aqui. Tenho que passar o 0,5 dividindo ali. Então, ficaria 2 vezes a derivada da saída mais a entrada. Tá aqui, eu tenho um sistema que ele tem uma dinâmica interna, ele tem uma dinâmica que independe da entrada, mas ele também tem uma dinâmica que depende da entrada, Se a entrada for diferente de zero, eu vou afetar o comportamento desse sistema, Mas se a entrada for zero, ele vai ser exatamente aquele sistema que eu tinha antes, Vou ter só essa expressão aqui. Aquela resposta que a gente viu antes, aquela expressão que a gente viu antes naquele exemplo, seria a resposta à entrada nula desse sistema. A resposta à entrada nula vou colocar entre parênteses aqui, a resposta para x de t igual a zero. Então, no caso da colônia de bactérias lá, a colônia cresce simplesmente em função das condições iniciais. Uma entrada seria, eu estou adicionando bactérias, estou adicionando biomassa de bactérias vivas a essa colônia ao longo do tempo. Esse seria o meu x de t, que vai na entrada aqui. Então, eu estou influenciando o comportamento desse sistema com uma entrada externa. Então, ele reage tanto às condições iniciais como à entrada. Naquele outro exemplo que a gente viu ali, o exercício que a gente resolveu, eu até vou colar ele aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês encontrarem a resposta à entrada nula desse sistema. O que muda aqui então no enunciado? O x de t não vai mais ser esse aqui, O x de t vai ser igual a zero.
Então assim vocês vão encontrar a resposta à entrada nula. E vai ser até mais simples de calcular do que o caso anterior, né? Na hora de dividir em frações parciais. E eu vou deixar a resposta aqui para vocês conferirem depois se acertaram o exercício ou não. E a resposta à entrada nula é y de t igual a 7e na menos 2t u de t menos 5e na menos 3t u de t. Esse u ficou feio ali. U de t. Então fica aí como exercício vocês encontrarem a resposta à entrada nula desse sistema, né? Entre parênteses aqui, resposta à entrada nula. E eu vou definir também aqui a resposta a estado nulo. O que é a resposta a estado nulo? É a resposta para condições iniciais nulas. Então, eu vou ter aqui o y de 0 ao invés de 3, ele vai ser 0. Né? E se eu fizer isso aqui, eu estou encontrando a resposta a estado nulo para qualquer entrada que eu quiser, né? Qualquer entrada possível. Se o sistema for de segunda ordem, eu vou considerar que a derivada lá em 0 também, derivada com t tendendo à esquerda, a 0 pela esquerda, né? Também vai ser 0, e a derivada enésima lá em t tendendo a 0 pela esquerda vai ser 0, todas as derivadas vão ser 0 ali, ou seja, todas as condições iniciais são nulas. Então vamos pegar aquele exemplo lá, eu colei o exemplo aqui, a gente vai continuar então com aquela entrada definida lá no enunciado do exercício, só que agora eu quero condições iniciais nulas, né? A gente vai calcular a resposta a estado nulo. Então, esses dois valores aqui vão ser 0. Essa é então a resposta a estado nulo. Para essa entrada aqui, claro, né? E aí vocês vão resolver o problema aí e vão encontrar a seguinte resposta. Aí vocês conferem aqui se está certo. Eu já vou dar o resultado, né? Vai ser y de t igual a menos meio e na menos 2t u de t mais 2e na menos 3t u de t menos 3 meios de e na menos 4t u de t. Então vocês resolvem aí e conferem aqui se bateu com esse resultado. E finalmente eu quero observar aqui que a resposta total, né? Naquele caso a gente fez um exercício em que eu tinha uma entrada e tinha condições iniciais. A resposta total é a soma da resposta à entrada nula com a resposta a estado nulo. Então, aqui eu posso somar aquelas duas componentes, e se vocês somarem aqui, vocês vão achar essa expressão que a gente encontrou para o exercício completo lá, para o primeiro caso, onde nem a entrada nem as condições iniciais eram nulas. Então, é importante observar isso aqui, porque todas as operações que a gente fez são lineares, né? Então, todas as operações que definem esse sistema aí são lineares, então vale o princípio da superposição aqui, né?